Nós reservamos o dia de hoje, a nossa tarde, para a gente falar um pouquinho sobre saúde, sobre retenção de líquido. Muita gente sofre com isso. E é por isso que eu estou recebendo aqui o doutor, que já está chegando. Nossa, tem tanta ficha na minha mão, doutor Roberto. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Tudo bem, vamos sentar? Prazer. Que joia, doutor. Retenção de líquido. A gente está no outono, mas parece que isso não tem estação, não, né? Quem sofre, sofre todo o tempo. Então, acho que até para ficar de uma forma mais didática para as pessoas que estão ouvindo, né? A questão de retenção de líquidos pode ter várias causas, né? Existem situações que são fisiológicas do nosso organismo, por exemplo, a gestação é uma situação onde o organismo retém muito líquido, né? Você tem aquela questão da tensão pré-menstrual, então existe uma explicação hormonal para as mulheres terem mais retenção de líquido. Lá no consultório aparece muito mulher com queixa de retenção de líquido, e existe finalmente uma terceira situação que eu acho que seria mais importante no final a gente falar, que são as doenças que causam de fato retenção de líquido, que aumentam verdadeiramente a água total do organismo, retenção de sal, que são as situações mais, vamos dizer assim, de risco para os pacientes, né? As mulheres grávidas, então, sofrem bastante. A questão da mulher grávida é uma situação normal, né? A mulher ganha na gestação cerca de 11 quilos, né, de ganho de peso total, sendo que 70, 80% é água. Né? Isso em virtude da formação do âmino, do líquido amniótico, a formação da placenta, a formação do feto. Lembrando que o nosso corpo é formado em 70% de água, então existe um ganho muito grande. E assim, é normal as mulheres que ficam gestantes, mais para o final da gestação, apresentarem um inchaço mais de membros inferiores, mas é uma situação, vamos dizer, normal, tranquila, que após uma noite de sono bem dormida, logo de manhã cedo a perna desincha, né? E tem uma pequena parcela das gestantes que tem de fato um edema generalizado, que alguns obstetras acreditam que seja uma exacerbação do estado gravídico normal. Então algumas mulheres incham mais, então o rosto incha, a barriga incha mais, as pernas. E o que tem que se tomar cuidado, tem que se prestar atenção, é se essas mulheres não estão tendo uma elevação da pressão arterial ou ainda evoluindo com uma perda de proteína na urina, né? Que é uma situação que se chama mais popularmente de pré-eclâmpsia, que é uma situação de risco para o feto e para a mãe, né? E aí já vai fazendo um certo acompanhamento. Isso no pré-natal, isso dá para ser tranquilamente visto, evitado, tratado, tudo no tempo certo. Doutor, eu tenho muitas dúvidas, mas os nossos telespectadores e também muita gente que nós encontramos, que a nossa produção encontrou, também tem dúvidas. Então vamos às perguntas, tá bom? Certo. Vamos lá, a primeira pergunta. O que é retenção de líquidos e por que isso acontece? O doutor já explicou aqui, né? Então, a retenção de líquido seria o acúmulo, o excesso de água no organismo, um acúmulo acentuado de água total do organismo, né? Como eu falei, tem várias causas fisiológicas e causas por doença. Seria uma elevação que não deve ser confundida com uma má distribuição de líquido no organismo. Então há uma confusão muito grande. Algumas pessoas têm varizes de membros inferiores, a perna fica inchada, e isso não é exatamente uma retenção de líquido, mas é uma dificuldade do retorno venoso, que por uma perda do líquido ali nas veias periféricas, o líquido vai se acumulando nos chamados tecidos moles, né? Entre as células que tem nessa região. Vamos fazer mais perguntas. Como diagnosticar a retenção de líquidos? Como, doutor? Então, Falei que são muitas dúvidas. O diagnóstico da retenção de líquido é clínico, assim, não tem nenhum exame que você vai fazer que vai mostrar que existe líquido aumentado no organismo, né? A pessoa só tem sintomas. A pessoa tem um sintoma de perna inchada ou um acúmulo de líquido no organismo em situações como insuficiência cardíaca, cirrose, né? Então, falando de doença,
doenças hepáticas, renais e cardíacas seriam os 3 grandes grupos de doenças que levam, de fato, à retenção de líquido, mesmo ali, doença ali para valer. Então, doenças renais, existe com uma doença chamada insuficiência renal, que com o passar do tempo o paciente vai urinando cada vez menos e essa dificuldade de jogar o líquido para fora leva a um acúmulo no organismo que se traduz aí por líquido na perna, líquido na pleura, no pulmão, na face, com falta de ar, até quadros mais graves de insuficiência respiratória. Mesma coisa com o coração, mesma coisa com doenças no fígado. E aí precisa a pessoa ter qualquer suspeita de retenção de líquido ou de aumento da água no organismo, procurar um médico, um clínico geral mesmo, para se fazer uma avaliação inicial do que pode estar acontecendo no organismo. Eu estava acompanhando esse assunto e eu achei interessante as pessoas que já sabem que tem retenção de líquido por conta delas próprias. Parece que no final do dia vai percebendo que a aliança está mais apertada, que o pé está inchado. E essas pessoas acabam não tomando água. É um erro? Olha, isso é muito controverso porque, como eu falei, as doenças que levam à retenção de líquido, é lógico que a gente sabe que a água seria o combustível para o nosso rim funcionar, para o nosso rim trabalhar. Então, assim, o erro, na verdade, é as pessoas fazerem uma dieta muito rica em sal. Hoje, com a industrialização, as pessoas, ao longo de décadas, estão cada vez comendo muito salgado, muito sal. E o excesso de sal faz com que o organismo peça mais água, né? E por algumas razões, como eu falei, razões anatômicas, fisiológicas, hormonais, algumas pessoas até têm uma predisposição genética individual a ter uma dificuldade maior de excretar esses líquidos, né? Isso não significaria necessariamente que essa pessoa é doente, nessas situações que eu falei de doença renal, hepática, cardíaca. Mas essas pessoas deveriam restringir a ingesta de sódio, praticar mais atividade física, estimular... Então, o problema não é a água, é o sódio. O problema é o sódio. O problema é o sódio. A gente percebe hoje, os nutricionistas falam, para a gente ler aquela instrução de tudo que a gente comer. A gente faz culinária aqui, a gente está sempre atento aos rótulos. Tem aquelas informações nutricionais ali. E a gente percebe mesmo que todo alimento que precisa ser muito bem... que tem muito conservante, também tem muito sódio. Eu acho que mais importante até do que você... Uma questão de você olhar o rótulo é uma questão do bom senso. Porque para um leigo vai ficar muito difícil saber se 3 miligramas, 5 miligramas, 50 miligramas é muito ou é pouco de sal. O mais importante é aquilo que você sente no sabor do alimento, saber que os alimentos condimentados, alimentos de conserva, são alimentos que vão muito sal para que aquela conserva, aquilo não se contamine. Então, por exemplo, um palmito é um tipo de alimento que vai muito sal na composição. Os chamados salgadinhos são esses do supermercado, esses salgadinhos que as crianças comem são esses amarelos, extremamente esses amarelos, tal, são muito ricos em sal. E os chamados salaminhos presuntados, os queijos, aqueles queijos mais escuros, tipo queijo Gouda, queijo Steppe, provolone, parmesão, são queijos, além de muito gordurosos, os mais amarelos, são muito gordurosos e muito ricos em sódio, né? Tem mais pergunta? Vamos lá? Vamos lá. A retenção de líquido acontece tanto em homem como em mulher? É verdade, quem sofre mais? Então, a retenção de líquido nesse sentido mais popular, até em fazer um parênteses, a maioria dos pacientes que me procuram com essa queixa de retenção de líquido são mulheres e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são pessoas que não têm doença nenhuma, não têm doença renal, não têm doença cardíaca, são mulheres saudáveis que têm obesidade, que têm sedentarismo, que passam muito tempo sentadas, secretárias, passam muito tempo sentada na frente do computador. E pelas alterações hormonais que ocorrem até naquela fase pré-menstrual, existe um aumento de retenção de líquidos. E nos homens não existe essa variação hormonal, mas de vez em quando aparece alguém com essa queixa, né? Só para a gente pensar assim, dos seus pacientes, a maioria é mulher, então?
A maioria é mulher, até por uma questão cultural. As mulheres vão mais ao médico, de uma forma geral do que os homens. Elas são mais preocupadas e são mais aderentes ao tratamento. E é engraçado que você disse do sedentarismo, né? Sim. Hoje a gente sabe que tem uma cultura assim de sentar, e quem trabalha com computador, secretário, já tem uma aguinha do lado, não é mesmo? É engraçado isso, né, doutor? Vamos à próxima pergunta. Existe algum alimento que auxilie na retenção de líquidos? Alimentos, doutor. Então, que auxiliem no sentido de melhorar a retenção de líquidos. Como eu falei, não tem um alimento que vá, de fato, diminuir a retenção de líquidos, né? Tem os alimentos que a gente sabe que pioram a retenção de líquido, que são aqueles mais ricos em sal. Porque a gente sabe que uma alimentação saudável, via de regra, uma alimentação muito rica em fibras, que por tabela carrega muita água, como verduras, frutas, enfim, esse tipo de alimentação mais saudável, de alguma forma colaboraria para diminuir essa retenção de líquidos. Quando que eu percebo assim? O senhor já disse que as mulheres são mais preocupadas, procuram logo especialidade, né? Quando que eu percebo assim, nossa, estou inchada e parece que não melhora nunca. Não, estou grávida, não estou vivendo por nenhuma... Não estou sofrendo de nenhuma doença. É o caso até que você respondeu. Né? Como que eu faço? Que especialista que eu procuro? Olha, eu ainda acredito na figura do bom clínico geral. Existe uma cultura de hoje se procurar especialista para tudo. É claro que, assim, o inchaço, ele podendo ter várias causas, é melhor um bom clínico primeiro fazer uma avaliação da pressão arterial, fazer uma ausculta do coração, uma ausculta pulmonar, ver se não tem líquido na pleura, saber se não está líquido acumulando no abdômen, tirar uma história clínica completa daquele paciente. Por exemplo, etilismo, que é uma causa muito, talvez a maior causa de cirrose, de doença hepática. Isso é uma mera conversa com o paciente, uma anamnese, isso por aí você já começa a caminhar para um lado no sentido de achar a causa da retenção de líquidos. Não é só olhar, perceber que está com o pé inchado, com as pernas inchadas e diagnosticar não, né, doutor? Não, muitas pessoas vêm até no nefrologista, que é uma especialidade que é formada por clínicos por excelência, então assim, é um bom especialista também para se procurar, um nefrologista, mas um clínico, teoricamente, seria um médico para se iniciar essa investigação. Mas está sendo muito bom conversar com você, viu? Obrigado. Tem mais perguntas? Vamos lá. A retenção de líquido aumenta o peso corporal? Quem que vem primeiro, né? Quem está acima do peso, aí tem retenção ou tem retenção? Então, essa retenção de líquido transitória, vamos dizer, da síndrome pré-menstrual, isso daí é uma retenção de líquido de 1 a 2 litros. Isso, claro que se pode levar ao aumento do peso corporal, mas depois isso volta ao normal depois da menstruação. No caso de doenças mesmo, vou usar o exemplo da minha especialidade, um paciente nefropata ou com uma doença nefrótica, que é uma doença onde há uma grande retenção de líquido por uma perda de proteína, ou mesmo um renal crônico, que é aquele paciente que faz hemodiálise, ele verdadeiramente ganha peso decorrentemente do acúmulo da água. A água, ela tem um peso, né? E essa água acumulando no organismo, lógico que isso na balança vai ser observado como um ganho de peso. No caso das mulheres, doutor, roupa apertada, tem tantos mitos com relação à retenção de líquido, né? Aliás, por conta disso que a gente reservou essa tarde para falar, para esclarecer. Às vezes está passando uma fase do mês, essa que o senhor disse mesmo, né? Antes da menstruação, assim, que acontecem vários fatores. Então é só nessa fase, não precisa se alarmar, descabelar, né? Mas roupa apertada, até isso, o povo fala, sapato apertado. Sapato alto, sapato apertado. Voltando no início, a roupa apertada provocaria um desequilíbrio, uma redistribuição dos líquidos no organismo, mas não verdadeiramente um ganho de peso, né? Então, uma calça apertada pode ter um acúmulo mais de líquido no abdômen, ou dependendo do tipo de calça mais apertada, mas isso seria um edema mais localizado por causa da compressão ali que a roupa provoca nas partes do organismo, mas não que isso daria uma sensação de ganho
de líquido, mas falsa, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Que bom. Essa vida agitada que a gente leva, essa correria, mulher, né, já que a gente sofre mais, então vamos lá, né? Mulherada que trabalha fora, que chega em casa, tem um segundo turno. Certo. Não é mesmo? Então, essa vida assim que acaba estressando um pouco assim. O estresse enquanto diagnóstico, né? Porque o estresse a gente sabe que todo mundo tem, todo mundo tem um pouco, é normal. Né? Mas a vida estressante também retém líquido? Olha, você não tem como fazer essa correlação. Eu não conheço pelo menos nenhum estudo que tenha feito essa correlação, dando essa relação de causa e efeito. Agora a gente sabe que uma vida mais estressante está ligada ao sedentarismo, está ligada à obesidade, está ligada ao alcoolismo. É o pacote. Então isso acaba trazendo algumas coisas, fora as alterações hormonais, um pouco mais de adrenalina no organismo. Isso pode, de alguma forma, colaborar, mas não seria ali uma causa isolada. Outra preocupação também que as mães têm com relação a crianças pequenas. Aí a gente já conversou aqui no programa sobre infecção urinária. Mas a gente acaba brigando com as crianças porque eles ficam tão envolvidos com a brincadeira, né, e esquecem de ir ao banheiro. Isso é perigoso, doutor? Até na questão de retenção de líquido, e na infecção urinária a gente sabe que é. Olha, na retenção de líquido em si não, porque o rim continua trabalhando e a nossa bexiga ela tem ali uma capacidade de armazenamento que isso, em algum momento a criança vai ter vontade e ela vai fazer o xixi dela, assim. Isso não teria nenhuma relação com retenção de líquido, não teria assim, nenhuma consequência maior. É claro que não se deve segurar muito o xixi. Quando tem vontade, fisiologicamente a gente deve fazer o xixi rápido, tal, para ficar marcando. Não. Tem uma época que tinha uma meia no mercado, doutor, que era uma meia famosa, que todo mundo usava, ainda vendedoras. Existe, ainda tem, mas ela estava em alta, né? E aí todo mundo falava que tinha até orientação médica e muitos mitos com relação a isso. E diziam, inclusive, que essa meia era boa para as pessoas que sofriam de retenção de líquido. Se ela ainda está no mercado, deve ter gente que ainda usa. Ela é boa, mas ela não vai reduzir o líquido do organismo. Ela é uma meia elástica, geralmente as de média compressão são as mais recomendadas. E essas meias são indicadas em situações de doenças vasculares, principalmente as varizes de membros inferiores, varizes das pernas e os linfedemas, né? Os linfedemas crônicos são doenças dos vasos linfáticos e no caso as varizes nas veias, que por uma dificuldade do retorno de líquido para a circulação sanguínea, você usa essa meia no sentido de provocar uma compressão mecânica que vai, vamos dizer, favorecer esse retorno venoso. Mas o líquido corporal total é o mesmo, isso não funciona, por exemplo, para um paciente cardíaco, para um paciente com doença hepática ou para um renal crônico, isso não tem indicação. Bem, o que ficou claro assim para mim, que eu acho que é importante ficar claro para as pessoas que estão em casa? Retenção de líquido precisa ser tratado. Tem que ser tratado. Doutor? Porque começa com uma retenção, mas pode virar outros problemas. Eu acho que o mais importante assim, é quando a pessoa tem essa suspeita, ela ir ao médico para... Mesmo que a gente sabe que muitos edemas, esses que as mulheres reclamam, são edemas de difícil tratamento, isso não tem nenhum, vamos dizer assim, um guideline que preconize o tratamento dessa situação, mas o mais importante é a pessoa ir ao médico para saber se aquilo não pode ser um início de uma doença mais grave. Prevenção. Prevenção, descartar, ver a função renal como que está, ver como que está o coração, ver como que está a pressão arterial, o funcionamento do fígado. Eu acho que isso são as questões mais importantes. E se depois de tudo o médico falar, olha, você tem esse inchaço, mas não é nada, não se preocupe com isso. É tudo que a gente quer ouvir quando o médico fala isso. Aí a gente parte para aquelas situações... para aquelas orientações gerais, fazer atividade física, perder peso, melhorar a dieta, nada de sedentarismo, diminuir o sal, enfim. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito realmente bom conversar com você. O prazer foi meu. Acho que esclarecemos bastante. Obrigado, o prazer foi meu falar com você e com os telespectadores. Muito obrigada.